Olá, turma. Então vamos hoje trabalhar o método científico, né? O método científico é muito importante nos 3 anos do ensino médio. É através dessas etapas que vocês poderão elaborar os projetos de vocês em todas as áreas de ensino, né? Nós vamos conhecer como o cientista trabalha. Muito importante para vocês valorizar as pesquisas do cientista, como é feita as vacinas. Então nós vamos conhecer todas as etapas que um cientista faz, né? Então veja só, método científico. O que significa método científico? Trata-se do método mais utilizado durante a investigação científica. Reúne uma série de procedimentos rigorosos e sequenciais que culminam ou que terminam em resultados confiáveis e testáveis, né? Então, os trabalhos dos cientistas são confiáveis porque vão passar por vários testes. Então, quais são essas etapas? Primeiro é uma observação, depois perguntas, depois um levantamento de dados, hipóteses, que são possíveis respostas a essas perguntas, vão fazer os experimentos, testagem dos experimentos para comprovar essas hipóteses, os resultados que podem ser inválidos ou não válidos e válidos. Se for válidos, ele vai chegar a uma conclusão e divulgar. Se for inválidos, aí, então ele vai descartar e começar de novo. Então, as etapas são essas. Sempre começa com observação. Você está observando um fenômeno, né? Então, digamos que aí você na sua comunidade observou uma coisa que nunca tinha acontecido, um fenômeno da natureza, né? Aí você levanta umas perguntas, né? O que é isso? De onde vem? Por que está acontecendo? Aí você vai e vai na natureza. Vou já pesquisar no Google. Antigamente eram livros que as pessoas iam, né? Hoje é direto para o Google. Vamos para o Google ver se tem algo registrado, algum fenômeno na natureza desse tipo. A pessoa vai lá, pesquisou. Aí vai levantar as respostas, né? Você perguntou, o que é isso? Ah, deve ser porque está muito quente, está muito frio, deve ser chuva pouca. Aí você vai agora ver, buscar as respostas e vai testar essas respostas, essas hipóteses, né? Será sempre que chove muito aparece ou que não tem? Você vai ter que fazer testagens, né? Simular situações idênticas para você ver se a sua resposta está certa. Se comprovar, é válida. Se não, você tem que buscar outros meios para responder, para ver quais respostas estão corretas até chegar a uma conclusão, certo? Então, vamos para repetir aqui para vocês compreenderem o método científico. Primeira observação, né? Como é isso? Observou com curiosidade o espírito científico, perguntando por que isso ocorre, né? Ou ainda o que é isso? Então, para responder essas perguntas é que são as hipóteses. Levantamento de dados, que a gente diz que é as pesquisas, para você ver se alguém já pesquisou sobre esse assunto. As hipóteses são as possíveis respostas às perguntas que você fez, que você vai responder o que é isso. Ah, eu acho que é isso assim, assim. Por enquanto é acho. Depois você vai testar para ver se suas respostas são verdadeiras ou se são falsas. Até que você vai chegar a um resultado ou uma conclusão. Então, lembre que as etapas do método científico são, repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 etapas, certo? Observação, perguntas, levantamentos de dados, hipóteses, experimentos, resultado e conclusão. Às vezes não vem o levantamento em determinadas questões, viu? Porque a pesquisa é bibliográfica, né? Vem 6 mais comum, essas 6. E agora vejamos, quando você for testar um experimento, se for em laboratório, você vai ter que ter um grupo de controle, certo? E o grupo experimental, em qualquer experiência, para você comparar, fazer a comparação. Por exemplo, agora mesmo eles estão fazendo nas vacinas, quando eles estavam testando nas vacinas, eles pegavam pessoas que tomavam só um placebo, quer dizer, uma substância que não era vacina, e pessoas que tomavam a vacina. Por exemplo, 50 pessoas, 25 tomavam vacina, 25 não tomava vacina, tomava outro. E eles iam comparar
para ver se as pessoas que diziam que estavam sentindo alguma coisa era da vacina ou não, né? Então, isso é chamado de grupo de controle. Aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, uma hipótese. Uma pessoa respondeu uma pergunta e disse que os aminoácidos, um aminoácido chamado fenilalanina, que é presente em muitos alimentos, ele é essencial para o desenvolvimento das larvas de crustáceos de uma determinada espécie. Aí então foi o que fizeram? Fizeram dois grupos, ó, o grupo de controle e o grupo experimental. No grupo de larva de crustáceos, eles foram alimentados todos com todos os aminoácidos, certo? Inclusive com a fenilalanina. Já no grupo experimental, eles colocaram os aminoácidos, mas não incluíram a fenilalanina. E agora eles iam comparar as larvas que iam se desenvolver. Eram as que tinham ou as que não tinham. Por isso que tem que ter um grupo de controle, certo? E depois que você se conseguiu provar, suas hipóteses foram válidas, aí então você vai transformar isso em leis. Aqui você tem dizendo que a conclusão é a hipótese válida, não falsa ou inválida, ela mostrou-se inválida por um experimento elaborado. Neste caso, pode-se reformular a hipótese ou até mesmo elaborar outra estratégia experimental. Quer dizer, se ela foi falsa, você vai fazer outro teste de outra forma até você descobrir a verdade, a verdade. Só que a ciência não leva em conta o achismo, né? Também não tem verdade absoluta, né? Porque vocês vão ver que o homem, quando ele até é verdade até o outro cientista aparecer e não desmanchar o seu pensamento ou a sua teoria, certo? Aqui tem um exemplo para vocês entenderem melhor. Exemplificando o método científico por meio desse exercício. Observando plantas de milho com folhas amareladas, um estudante de agronomia considerou que essa aparência poderia ser devida à deficiência mineral do solo. Sabendo que a clorofila contém magnésio, ele formulou a seguinte hipótese: quando há deficiência de sais de magnésio no solo, folhas amareladas aparecem. Então, olha só, esse estudante, ele começou a observar a plantação e viu que tinha umas que estavam as folhas de milho amareladas e as outras não. Então ele disse, essas aqui devem ser deficiência do solo de magnésio, porque a planta para realizar a fotossíntese, ela precisa de magnésio. Então esse solo não tem magnésio. E aí ele foi fazer um experimento. Ele pegou dois grupos, o grupo de controle e o grupo experimental. Todos dois têm que ser a mesma quantidade de vegetação, os vasos do mesmo jeito e as mudas do mesmo jeito, né? Então ele pegou tudo igualzinho. Só que num ele incluiu magnésio no solo, no estrume, e a outra não. Colocou do mesmo jeito, menos o magnésio. E aí ele foi comprovar se realmente a hipótese dele era verdadeira, se era a falta do magnésio que estava deixando as plantas amareladas. E aí, no caso aqui, foi provado, porque aqui não tinha magnésio, ficou amarelado, e aqui não tinha, e aqui tinha, continuou verdinha. Então, essa hipótese é verdadeira. Então, comprovou a observação dele e respondeu a pergunta dele, certo? Então, lembro ainda das etapas do método científico: observação, pergunta, levantamento de dados, hipóteses, experimentos, resultados e conclusão. Essa é a ordem, ok? Então, vamos para o exercício.